Tem um questionamento aqui que ele é tanto para o Veloso como para o Pablo. Referência de venda de gado gordo no Uruguai e Estados Unidos são correntes? Quem começa? Vou tentar responder para auxiliar o senhor Pablo, porque eu também não compreendi bem exatamente a pergunta. O que eu compreendi, a pessoa perguntou se ter a disponibilidade de uma referência de preço é algo corrente, é isso, nesse sentido? Porque acredito que a sim. referência no sentido de preço ela é totalmente flutuante, né? Qualquer produto aí tem as suas cotações em permanente variação, em alguns períodos com mais ou menos estabilidade. Eu não entendi bem se a pergunta é no sentido assim, de ter a referência disponível se é algo corrente, né? Se é nesse sentido, sim, a gente tem essa informação muito disponível nos Estados Unidos para o gado gordo, muita facilidade, em função do mercado futuro e físico, e no Uruguai também. A própria ACG publica toda semana o mercado gordo da semana passada, né? Ou seja, ela está sempre atualizando, tanto cotação quanto volume, né? Nós vimos, é um indicador importante no Uruguai, o volume semanal, porque eles têm um bom acompanhamento. Então, se a pergunta era nesse sentido da disponibilidade de informação da referência, sim. Se era no outro sentido, eu não compreendi bem. Certo? A gente agora dá sequência ao nosso workshop. O Arthur Freitas, da La Rural, questiona: estes lotes que são vendidos com 90 dias, caso haja inadimplência, quem arca com o valor? Como é que funciona em caso de inadimplência? Bien, en el sistema nuestro, el sistema es así. Cuando se baja el martillo, el comprador tiene dos opciones. Si tiene línea de crédito en el banco, firma un vale por un monto aproximado si es un ganado que se vende al kilo y por un monto exacto si es una categoría de vientres que se vende al bulto. Y si no tiene línea, va y paga el contado con el mismo sistema, monto aproximado si es al kilo, monto justo si es al bulto. A partir de ese momento, el banco nos da el ok para cargar el ganado y nosotros podemos liberar el ganado. Y hasta que el banco no nos dé el ok no podemos mover. Por supuesto que existen las excepciones, y las excepciones las maneja cada escritorio a su criterio. En el caso nuestro tenemos clientes que nos compran, que nos están embarcando el ganado gordo y que de pronto no tienen línea en el banco y les damos el crédito nosotros. Muito bem, temos uma pergunta. Quer fazer alguma intervenção? Nesse assunto, acho que é importante para a compreensão como nós procedemos, né? No lance rural, leilões certificados, os animais são vendidos à vista, e o comprador tem até 48 horas para fazer o pagamento de um primeiro pagamento, de uma entrada no sinal, que corresponde a 20%. E tem até 10 dias para retirar o gado. Ou seja, ele tem 2 dias para fazer o pagamento da entrada, que é a confirmação do negócio, e até 10 dias para retirar o gado. Quando ele retirar o gado, ele vai pagar os 80% restantes ajustados ao peso, né? Porque vai haver uma diferença pequena de peso, né? Então, da mesma forma, não há possibilidade do não pagamento, do problema de honrar o compromisso, porque o gado só é retirado quando o pagamento é concluído, né? Então, não há a figura do banco ainda, mas é um modelo que, sendo à vista e com o pagamento antecipado, ele é livre de risco. A nossa experiência ainda é pequena, porque nós fizemos 2 leilões, mas a gente teve bastante êxito, porque não incorremos em nenhum problema dessa natureza até o momento. Então, apesar de novo, e a gente está desenvolvendo, como as empresas têm experiência, conhecem os seus vendedores, os seus compradores, andou bastante a contento as vendas todas que nós fizemos. E uma preocupação que nós tínhamos, né? Mas como vai ser o grau de satisfação? As pessoas vão carregar o gado e vão nos questionar que não correspondia ao descrito, à imagem, etc. E para nossa satisfação, o primeiro leilão com mais de 3 mil animais, o segundo leilão um pouco menor, nós tivemos problema zero em relação ao carregamento do gado, demonstrando que o nosso braço no campo, que eu comentei, que são as empresas que fazem esse trabalho, estão fazendo com muita seriedade, com compromisso, sabendo que não é um negócio para hoje, e sim um negócio para vários anos, e que se não for bem feito, com correspondência, com seriedade do que se oferece, ele não vai acontecer.
né? Então, dessa pequena experiência nossa, porque ela é de maio para cá, a gente já está bem satisfeito em ver que o retorno que a gente teve foi bastante positivo, ou seja, não houve problemas aí relevantes no sentido do tipo de gado, tipo do produto informado e produto entregue. Que continue assim, né? Pergunta para o Gustavo. Qual o volume de gado de reposição hoje no Brasil e também no Rio Grande do Sul? Essa é uma boa pergunta. A gente não tem no Brasil uma estatística oficial disso, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, em que eles têm esses modelos muito bem definidos lá, o que eles chamam de calf crop, lá, que é a safra de bezerros, todo ano é atualizada e publicada pelos órgãos oficiais. Agora, aqui no Brasil, são estimativas muito grosseiras ainda. O que a gente pode fazer é, em cima do rebanho total, estabelecer uma porcentagem de fêmeas em reprodução e trabalhar com uma taxa média de natalidade. Tá? Então, são números muito aproximados ainda. Tá? Poderia estar incorrendo em algum deslize, tá? Mas se a gente trabalhar com 180, 170 milhões de cabeças de gado de corte, a gente pode aplicar aí entre 40% e 50% de fêmeas nisso, em reprodução, e uma taxa de 60% de natalidade. A gente vai ter uma ideia em nível nacional de como que poderia ser uma safra de bezerros. Tá? Mas, mais uma vez, não tem dados oficiais e esses índices variam muito também, dependendo de região para região. Então, teria que ser feito um estudo mais aprofundado. Tem outra boa pergunta aqui, mas pode ir. Nesse item, é uma dificuldade a gente ter essa informação, né? E eu fui atrás aqui dos dados nossos da Secretaria e recentemente tem um colega, o Diego Valil dos Santos, publicou alguns trabalhos sobre movimentação de bovinos no Rio Grande do Sul. E uma informação que eu acho que é bem relevante: 800 mil animais por ano vão para locais de concentração de venda. Então a gente fala que, mas estão falando em vender 100 mil, 200 mil. 800 mil animais hoje passam por locais de venda. 4 milhões de animais são guiados de um produtor para outro, informado como venda. Ou seja, que um gado vai para recria, para engorda, etc. 4 milhões, ou seja, o dobro do nosso abate de gado transita, né, pelo menos dentro do nosso controle. Pode não ser totalmente preciso, mas é uma aproximação bem importante, né? Então, assim, quando nós falamos aqui, o pessoal está falando em 5 mil, 10 mil, 100 mil animais, nós estamos falando de uma fração ainda muito pequena do gado que é movimentado anualmente e o gado que é comercializado entre produtores. E se nós trabalharmos basicamente com gado que hoje é comercializado entre produtores, buscando oferecer uma alternativa melhor de comercialização, nós temos aí esses 4 milhões de bovinos, o que já é um bom tempo aí de trabalho para o desenvolvimento do nosso negócio. Joia. Temos outra boa pergunta aqui para o Pablo. Como funciona, Pablo, a relação do comprador com as ferramentas de internet disponibilizadas pela empresa Lote 21? O pecuarista uruguaio utiliza e confia nestas ferramentas de internet? Sí, correcto, sí. Tal vez fue el cambio más grande que tuvimos en los últimos años, donde al principio tratábamos de juntar la máxima cantidad de gente posible en los salones de venta, y luego eso se fue la costumbre de nuestros compradores fue cambiando, y hoy les diría que por lo menos en un 80-85% las compras se hacen a través de televisión y internet, básicamente. Sí, el productor se acostumbra rápidamente, cada vez invierte menos de su tiempo en sus compras, y bueno, en Uruguay, al ser un país pequeño, la verdad que tenemos un avance importante en lo que es las redes de Wi-Fi. Les diría que prácticamente alrededor del 90% del territorio tenemos buena señal de internet, y eso ayuda muchísimo. Pero el productor se ha acostumbrado muchísimo, incluso muchas veces se viene dando que ahora con los smartphones, teléfonos inteligentes, hasta desde arriba de una camioneta entran en el sistema, pero entran en el sistema a último momento, cuando ya están por entrar los lotes que le interesan. Y bueno, para eso ayuda muchísimo esos promedios que ponemos en la pantalla, promedio máximo y mínimo de la categoría,
ayudan también a romper un poco el hielo de la entrada del comprador. Pecuarista brasileiro, vamos falar da experiência aqui no Brasil também, Veloso, em relação a essas ferramentas? Quando nós discutimos internamente no canal e depois com as empresas, a gente tinha um temor, né? Mas o nosso pecuarista é conservador, é resistente. Eu acho que o ponto 1 pode ser um desconhecimento nosso do perfil do pecuarista e como ele procede, e eventualmente até subestimar o seu interesse, a sua capacidade. O Uruguai, sem menor demérito, é muito classificado nós como um país conservador. E lá o produtor uruguaio aderiu a essa ferramenta, utiliza, ou seja, nos demonstrou que essa visão pode estar errada, né? E nós temos observado também, em função dos leilões e em função do interesse, que nós desconhecemos, na verdade, o perfil e como ele procede, o pecuarista brasileiro. O Canal Rural tem algumas pesquisas da BMR que ele mostra que tem um percentual importante de pessoas que assiste o Canal Rural como canal de comunicação e usa, sim, da internet como um canal de comunicação diariamente, né? Ou seja, essa foi uma das forças que nós tivemos aí na nossa discussão de trabalho. E também, valorizando a questão do Canal Rural, é que ele ficou numa posição de muita liderança entre os canais segmentados, ou seja, entre os canais da área rural, ele é o primeiro, e quando consultados os pecuaristas, o Canal Rural só perdia em audiência para a Rede Globo, considerando todos os canais. Vinha a Rede Globo e depois empatados na audiência do pecuarista, Canal Rural e SBT. Então é uma força que nós temos de comunicação a nível nacional muito forte e que com o tempo a gente vai entendendo melhor como ela está acontecendo entre o produtor, entre o pecuarista, né? Então eu vejo assim, não devemos subestimar o pecuarista, esses avanços são muito mais rápidos do que a gente imagina, né? Hoje a gente tem um computador no bolso, né? Não é mais um note, etc. A gente tem um computador no bolso, todo mundo tem hoje com os seus smartphones, que há pouco tempo era exceção quem tinha um smartphone, hoje é exceção quem tem um telefone, vamos dizer, mais simples, né? Que só telefona, né? Então, assim, esses processos são muito rápidos e a gente deve acreditar neles, né? Cada vez mais rápidos, né, Gustavo? Sem dúvida, né? Eu acho que a abrangência da televisão está consolidada já. De fato, é um canal muito impactante ali de fonte de informação e de acesso do campo a esse tipo de insumo que é importantíssimo. Mas, sem dúvida, grande tendência a internet. Por mais que a gente saiba que numa análise mais macro, a gente ainda tem uma deficiência de acesso à internet, pensando no nível Brasil em fazendas, mas isso está mudando. Um indicador para nós da Escola de Consultoria é que a gente vem trabalhando essa plataforma online com mais força nos últimos anos e a resposta tem sido muito boa. Tem sido boa porque a gente lança aplicativos para smartphone e o acesso e o feedback que a gente recebe lá são muito positivos. Então, demonstra que, de fato, sim, o produtor está aberto a buscar outras opções, a buscar novas tecnologias, e é um trabalho de formiguinha, tem que ser feito aos poucos, é claro. A gente não espera fazer uma revolução em um espaço curtíssimo de tempo, mas a tendência é essa, e com o estímulo correto, eu acho que a gente vai conseguir abraçar esse mercado sem muitos problemas. Muito bem, vamos... Pode concluir? No, quería agregar algo en la comparación internet-televisión. El internet es fantástico porque uno de pronto va arriba de una camioneta y la tiene, pero tiene una gran contra que todavía, a pesar de los avances tecnológicos, nosotros no pudimos sortear, y es un pequeño atraso que tiene en la transmisión. Delay. Son 10, 12 segundos que, cuando el mercado está ágil y el remate viene rápido y fuerte, complica bastante. Esa ventaja de la televisión es en tiempo real y no tiene esos 12 segundos. Parece poco 12 segundos, pero cuando el mercado está ágil, complica um pouco. É a mesma experiência que nós temos aqui no Brasil, né? Vamos aproveitar justamente esse assunto. Qual o custo de veiculação? Outra pergunta que vem do nosso público. Qual o custo de veiculação e imagens dos leilões no Uruguai? El productor tiene todo incluido en sus gastos, por supuesto. En el caso nuestro sinceramente no los tengo diferenciados porque contratamos el servicio en el caso del lote 21 hacemos los remates en
en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Hípica Rioplatense es una empresa grande que nos da todo el servicio, o sea que nos hace un paquete por todo el sistema. No lo tengo diferenciado. Ok. Como são estabelecidos os preços para o começo dos leilões, para empezar de remates? Permitem base por parte do vendedor? Há uma base de preço? El ideal es que no la haya, pero creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Generalmente tenemos algunas pretensiones. Cuando nos toca vender ganados de clientes que no nos ponen las pretensiones, nosotros mismos, dentro de lo que son los valores de mercado, marcamos los pisos. Y bueno, en el caso nuestro, eso lo vamos manejando, no hay dos remates iguales. Cuando la demanda es buena, a veces a nosotros particularmente nos gusta arrancar, si podemos, abajo, cuando ya tenemos 3 o 4 compradores que nos llamaron por ese lote, de pronto lo hacemos caminar. Y bueno, y cuando el mercado viene trancado o en baja, hay que poner a veces algún piso. Varía dependiendo de los lotes y el momento, pero hay momentos que hay que usar los pisos. En algunas oportunidades nos los pone lógicamente el vendedor y a veces nosotros mismos. Muchas veces nos pasa a nosotros que se nos va cuando el mercado está difícil, o antes de ayer nosotros tuvimos remate y tuvimos un remate muy desparejo, despachamos, anduvimos muy ágil con toda la categoría de invernada de machos y se nos hizo muy difícil la de vientres. A veces se nos va un lote sin vender y a los 5 o 10 minutos tenemos una oferta que sirve para arrancarlo. Si la categoría no terminó, lo volvemos a pasar al ganado ya con una oferta de arranque. Aqui é permitido uma base, Fernando? Aqui ocorre da mesma forma que o Pablo comentou. É um acerto entre o vendedor e a empresa leiloeira, escritório rural que atende a ele, né? E tem alguns que têm maior flexibilidade, outro não. É um limitante porque as bases, quando são muito altas, elas tiram muito a flexibilidade do leilão, né, e o dinamismo dele. E como ele falou, mesmo no mercado quente é bom ter uma base para que logo se inicie a disputa, etc., e aí que supere a expectativa, né? Mas não há, é uma definição do vendedor e uma definição do vendedor em acordo com a empresa que o atende, né? Ou seja, ele de forma alguma vai colocar lotes num leilão desses sem ter a segurança que vai vender de acordo com a sua expectativa. Então ele vai sim vender de acordo com a sua expectativa, vai alterar a sua expectativa ou não vai vender, ele tem a liberdade de não vender, né? Então é assim, é algo bastante seguro. É uma vantagem de ser filmado na propriedade, do ponto de vista comercial é uma dificuldade, Estela, porque nas praças aí, nos locais de remate, ter transportado gado, estar com leilão na pista, já é uma pressão de venda, né? O nosso gado, como ele está na propriedade, acomodado, essa pressão de venda é menor, né? Então é uma vantagem e neste início é uma dificuldade que a gente tem que superar, né? E realizar, mas a definição da base do valor, da base de inicial ou do valor de venda é de autonomia do proprietário em conjunto com a empresa que o atende. Gostaria de comentar, Gustavo, sobre o assunto? Acho que esse é um ponto bastante crítico, assim, né? Tem que ser muito bem pensado, né? Lances iniciais mais baixos, sem dúvida, tende a aumentar a demanda de oferta sobre aquele lote e dali para frente a disputa começa. Entrar com preço acima, muitas vezes é uma punição para a disputa. Então, nem sempre eu vou entrar com preço maior porque eu vou vender mais caro. Não vejo essa correlação. Então, essa entrada, inclusive, estabelecer algum tipo de critério, até como sugestão, seria um ponto até interessante, fazendo esse link com a questão da transparência do leilão e tal. Pensar em alguma coisa, pode ser uma via interessante para regular isso. Bacana. A gente está com o nosso tempo praticamente encerrando e a gente gostaria de abrir uma pergunta para o nosso público antes da gente encerrar o nosso debate. Temos uma pergunta do público? Claro que sim. Estela. Alexandre Crespo, pois não.
Em primeiro lugar, quero colaborar com o Veloso no sentido de que a apologia contra leilões, sob hipótese nenhuma, isto é um leilão também. E eu quero deixar claro que os leilões têm uma colaboração importante em termos de preço de mercado, estabelecendo bases no mercado, que é muito importante nesse sentido. E o que a gente objetiva também nesse nosso negócio, nessa trajetória que a gente vem fazendo, é trazer para a formalidade de leilão a imensa maioria de gado comercializado no estado do Rio Grande do Sul, que é vendido fora de leilão. Então a gente está trazendo aqui a oportunidade para aquele pecuarista que não tem aquele hábito de vender em leilão e comercializa fora de leilão, mas comercializa apenas para aquele produtor que vai na sua propriedade comprar. Então a gente está aqui democratizando este negócio, trazendo uma oportunidade para aquele pecuarista que não está dentro dos leilões e aqui ele tem a verdadeira oportunidade de participar com a gente. Eu tenho duas questões aqui que eu queria deixar claro. Primeiro, para Scott, no seguinte sentido: que categorias são analisadas como preço de gado comercial no Rio Grande do Sul? E, se possível, tiver a condição de nos passar o preço de hoje, o que está valendo hoje essas categorias? E também para o Pablo, aquele comprador que é financiado lá no Uruguai, com que prazo que ele paga para o banco? Tem algum prazo específico determinado nesse sentido de pagamento? Essas são as duas questões. E eu já vou deixar também mais uma situação, Estela, para você chamar, que nós temos aqui João Batista Olive, que é uma das pessoas, uma das figuras que tem uma repercussão a nível nacional impressionante, que depois ele quer fazer um questionamento a todos os nossos palestrantes também, tá bom? Maravilha. Começamos com quem? Com o Pablo? Com o Gustavo? Sobre a padronização da nossa referência. Vou primeiro falar no nível nacional, depois eu venho para o Rio Grande do Sul. No nível nacional, a gente tem duas referências, uma que é para o animal anelorado e a outra que é para o animal mestiço. O animal anelorado, a gente não trabalha com grau de sangue puro, depois eu vou falar por quê. Sempre aquele animal com maior sangue Nelore, que é a grande maioria do rebanho do Brasil Central em termos nacionais. E o animal mestiço, uma cruza de uma raça com aptidão de corte com uma raça com aptidão de leite, considerando um animal um pouco menos produtivo. Aqui para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, a gente trabalha com um cruzamento de duas raças, um cruzamento industrial, pode considerar. Por que a gente não considera animais puros? Porque a gente procura sempre tirar o viés em termos de animais para fins de reprodução. Então, a nível nacional, a gente não trabalha com nenhuma referência para animal puro, e sempre com uma predominância ou um animal cruzado. Aqui para o Rio Grande do Sul, a gente pode considerar, então, uma cruza aí, um Braford, um Brangus, etc., pode trabalhar nessa linha. Nossa referência hoje, na média dos terneiros, é em torno de 4,50 o quilo, variando de 4,70, 4,80 para o animal mais jovem, desmamado, até 4,30 para o animal um pouco mais pesado, um pouquinho mais zerado. É mais ou menos a nossa média hoje. Muito bem. Agora, Pablo, por favor. El plazo de los lotes que rematamos en lote 21, el plazo son 90 días. El comprador a los 30 días tiene que pagar los gastos, comisiones, porque ahí de esa forma nos permite a nosotros ir cerrando los remates, la contabilidad de cada remate, y el plazo son 90 días para aquellos compradores que tengan línea con el banco, en nuestro caso, Banco Comercial, Scotiabank. Eso es lo normal. Cuando el mercado, por alguna circunstancia, está pesado, a veces damos 180 días para las categorías más largas, para la categoría de vientres. Independientemente de eso, cada cliente, y eso es un negocio del cliente con el banco, generalmente con los negocios largos consiguen plazos hasta un año, pero eso no es una negociación del sistema nuestro, sino que directamente del cliente con el banco, pero sí se da, es normal. Muito bem. Só para a gente encerrar, então, gostaríamos de ter a participação do João Batista Olive, nosso jornalista, apresentador do Mercado e Companhia. Ele que tem aí um questionamento, ele que é o jornalista do nosso produtor rural, aí está sempre do lado do produtor rural, tem um questionamento para a gente encerrar esta transmissão. Obrigado, Stella. Obrigado pelas palavras elogiosas do meu amigo Alexandrino.
E a minha pergunta é bem para o Alexandre Crespo. Então, primeiramente, eu quero me despedir da posição de jornalista do Canal Rural e me colocar na posição de cidadão comum. Então, eu quero me apresentar como João Batista Olive, sitiante do interior de São Paulo, olhando, Gustavo, toda essa nova tecnologia de mercado, que a gente acredita que é o mercado que resolve os problemas da sociedade, né, e não o governo. Então, assim, a minha pergunta é singela ao Alexandre Crespo. Quando é que vocês vão sair com esse leilão das divisas do Rio Grande do Sul e vão lá para São Paulo? Sabe por quê? Porque eu moro num sítio ao lado de criadores pobres que detêm pouca alternativa de informação, Gustavo. Você sabe, ali em Mojimirim, o que eles fazem? Vão ali no sábado à noite, no martelinho de ouro e vendem para o vizinho. Quando é que essa tecnologia vai resgatar a capacidade produtiva dos meus vizinhos? E para o Gustavo, é possível ter o leilão reverso da Olambra nesse sistema? Primeiro, meu amigo Alexandre. Acho que, em nome do Canal Rural, a gente está iniciando esse projeto, João Batista. Então, a gente está consolidando e, na verdade, a gente precisa que os produtores rurais, as empresas leiloeiras, os intermediários de gado, é uma ferramenta para todo o segmento da comercialização de gado de reposição. À medida que ela estiver consolidada, à medida que ela estiver realmente funcionando e organicamente na cabeça dos produtores rurais, obviamente, acho que o Canal Rural vai levar para todo o Brasil. Não demore. Gustavo, você conhece, claro, o leilão reverso da Olambra, né? Não é melhor bater antes do que esperar o melhor preço? Eu vejo como uma alternativa. Eu não conheço muito de perto a mecânica do leilão em si, mas eu acho que a gente tem alguns desafios ainda que antecedem esse avanço. Se pensar no Brasil, a maioria dos negócios sendo feitos a campo ainda, eu acho que a gente primeiro precisa vencer o obstáculo de trazer o público ao leilão, e segundo passo, acho que inovar com novas mecânicas, mas não vejo nenhum problema. Só acho que a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais gradativo, mas que deve chegar a modelos mais inovadores. Obrigado aí. Estela, não deixe esse pessoal desistir. Empurre-os. Vamos em frente. Vamos em frente, né, João Batista Olive? Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, mas esse assunto, claro, que não se esgota. Gostaria de agradecer a presença do Pablo Regis, do Gustavo Aguiar, também do Fernando Veloso. Muito obrigada pela presença de todos.